Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de Inglês Técnico Fraseologia Aeronáutica, o nosso curso de fraseologia ATC. Estamos na segunda aula que continua tratando de conceitos básicos da fraseologia, e aí vamos direto ao conteúdo. Bom, a gente vai falar nessa segunda aula, ainda nesses conceitos básicos, de elementos que vão ser necessários para que a gente possa compor as mensagens um pouco mais à frente. Então vamos iniciar aí com os nossos elementos de vento e altitude. Como é que o controlador, ou como é que eu vou falar sobre o vento ou sobre a altitude dentro da fraseologia. Vento. Eu tenho ali a informação em português e em inglês, você já se acostumou com esse meu padrão aí, né? Aparece ali a informação que vai ser dita na primeira coluna, coluna do meio aparece em português e na outra coluna aparece como isso vai ser dito em inglês. Se liga aí que eu vou usar esse padrão nas aulas quase todas. Então o vento, um vento de 220 graus com 8 nós, como é que ele é dito na fraseologia? Ele é dito assim, ó, vento 220 graus, 8 nós. Então os números, você sabe, são ditos em algarismos separados. Então, vento 220 graus, 8 nós. A gente não diz direção do vento, velocidade do vento, não. A fraseologia ela precisa encurtar as mensagens para dar dinamismo à comunicação, até para que possam ser atendidas mais aeronaves. Então, vento 220 graus, 8 nós, tá bom? Em inglês, a mesma coisa. Wind 220 degrees, 8 knots. Wind 220 degrees, 8 knots, tá bom? Assim que se faz o vento. Aí uma pequena observação ali, a gente vai falar depois na aplicação da fraseologia. Eu estou passando para vocês aqui uma forma, que é a forma mais básica possível. É claro que o vento pode estar calmo, por exemplo. Eu posso ter rajadas de vento. E como é que eu uso isso? Calma. Quando a gente chegar lá na fase de aplicação, é que você vai aprender o que desvia, o que sai desse padrão que está aí. O padrão é isso. Vento 220 graus com 8 nós. Mas eu tive rajada. Aí você vai aprender como é que se fala rajada. Mas o vento está calmo. Você vai aprender como é que se fala vento calmo. Que é vento calmo, winds calm. Tá? Mas vamos deixar isso, essas variações do padrão para a aplicação da fraseologia. Por enquanto, vamos nos ater ao básico para que você entenda a estrutura básica primeiro. Depois é que a gente vai colocar as situações dentro dessas estruturas básicas. Tranquilo? Então vamos lá. Altitude. Altitude de 800 metros. Como é que eu vou dizer isso aí em português? Altitude 800 metros, tá? 8000 metros. Em inglês, altitude 800 meters. Altitude 800 meters. Da mesma forma. 3.400 metros. Como é que eu digo isso em inglês? Em português. Altitude 3400 metros. Repare que em português sempre os números algarismo a algarismo. Em inglês, altitude 3.400 meters, 400 metros, tá? Então, em inglês, repare que já tem uma diferença aqui. Ele já não fala os algarismos, ele usa o 1000 e o 100. Então, ele usa 3.000, né, 3.000, and 400 meters, e 400 metros. Altitude de 12.000 metros. Em português, nós vamos dizer altitude 12.000 metros, ou seja, 12.000, 12.000 metros. Não está previsto em português você falar altitude 12.000 metros. Está previsto falar 12.000 metros. Embora, na prática, você vá ouvir o 12.000 metros. Em inglês, já é mais prático, né? Ele coloca ali 12,000 meters. 12,000 meters, né? Você não deve ouvir aí o 12,000. Não vai ouvir isso. Você vai ouvir 12,000 meters. Tranquilo? Vamos avançar. Altura das nuvens. Como é que a gente usa aí a altura da nuvem, né? O famoso teto. Altura 2.200 pés. Aí, em português, vai se dizer altura das nuvens 2200 pés ou teto 2000
pés, tá bom? A gente vai usar assim. Desculpa, 2200 pés, né? É 2.200. Em inglês, cloud high, né? Altura das nuvens, cloud high, 2,200 feet. 2,200 feet, tá bom? Altura 8.000 pés. Em português, altura das nuvens, 8.000 pés. Em inglês, cloud high 8,000 feet. Cloud high 8,000 feet. Se a informação for de teto, efetivamente, porque há uma diferença entre altura de nuvens e teto, é óbvio. Né? Teto é a base mais baixa da camada. Se for teto, a diferença aí é que em português vai aparecer a palavra teto. Teto, 2,200 pés, para falar de um teto de 2.200 pés. E em inglês vai aparecer o ceiling, tá? Ceiling, do inglês teto, ceiling, 2,200 feet. É isso que vai acontecer. Tranquilo? A diferença é essa aí. Nesse caso, estamos falando de altura de nuvens. Aí, altura é um termo mais genérico. Teto é a base da camada. Visibilidade. Como é que a gente fala de visibilidade? Visibilidade de 1.000 metros. Como é que se fala em português? Visibilidade 1.000 metros. Então, se há uma visibilidade de 1.000 metros a ser reportada, você vai dizer visibilidade 1.000 metros. Em inglês, visibility 1,000 meters. Visibility 1,000 meters, tá? 700 metros de visibilidade. Em português, lembre-se dos algarismos em português sempre fatiados, né? Visibilidade 700 metros. Embora na prática você ouça 500 metros, 300 metros, 700 metros, não é o que prevê o regulamento. O regulamento prevê 300, 300, 400, 400 e 700, que é o meu exemplo aqui, 700 metros. Tranquilo? Os americanos são mais práticos. Visibility 700 meters, eles já usam os 700 de cara, né? Visibility 700 meters. Tranquilo? Vamos avançar. Informação de RVR. RVR é o alcance visual da pista, tá? Alcance visual da pista. Para o pessoal que é piloto privado, são equipamentos que são colocados ao longo da extensão da pista, são caixinhas, equipamentos de medição, e esses equipamentos trocam informações aí via, grosso modo, raio laser, infravermelho, e essas informações aí são para medir o quanto se enxerga na pista, que é aquela visibilidade que interessa ao piloto, né? Eu estando na pista, o quanto eu enxergo olhando para frente. O RVR mede isso através de várias caixinhas ao longo da pista que medem a visibilidade entre elas. E aí você consegue ter o alcance visual da pista, que é o RVR, Runway Visual Range, alcance visual da pista, literalmente, tá? E essa informação aparece no METAR e é dita pelo controlador de voo como RVR, tá? Então ele aparece lá, um RVR de 600 metros, ou seja, a visibilidade está ruim, né? Na pista você só consegue ver 600 metros. Você vai ouvir de um controlador de voo, RVR 600 metros, tá? Ele vai dizer RVR 600 metros, né? 600 metros, 600 metros. Em inglês ele vai usar o RVR, ou ele usa Runway Visual Range. Difícil usar Runway Visual Range porque é muito tempo de ocupação de frequência. O normal é RVR 600 meters. 600 meters. Tranquilo? 1.700 metros de alcance visual da pista. RVR 1700 metros, em português. Algarismos fatiados. RVR em inglês, RVR ou Runway Visual Range 1,700 meters. 1,700 meters, tá? Você pode encontrar dessas duas formas. Tranquilo com o alcance visual da pista, com RVR? Informação de tráfego desconhecido. Opa! Como é que se fala o tráfego desconhecido? Isso é bom em português e inglês para quem está iniciando. Já é uma aplicação da fraseologia, né? A informação é a seguinte, ó. Copa 201,
está falando com o Copa 201. Copa 201, tráfego desconhecido às 10 horas. Opa, o que é 10 horas, Braga? Ó, relógio, o 12 está para frente, 10 horas é aqui, né? Então, é posicionamento no sentido dos ponteiros do relógio, tá? Então, o 12 é o 12 mesmo, 12 horas é 12, ponteiro 12. 2 horas é 2 horas. 10 horas é para cá, então é em relação aos ponteiros de um relógio. Tráfego desconhecido às 10 horas, 7 milhas. Você sabe que essa milha é milha náutica, né? 7 milhas. Cruzando da esquerda para a direita. Opa, então na minha posição aqui ele está cruzando da esquerda para a direita. Movendo-se rápido, ou seja, o controle não sabe quem é esse tráfego, não tem informação dele, provavelmente não está nem vendo o transponder, está vendo só a mancha no radar, e aí está dando essa informação para o Copa 201. Ele vai usar na fraseologia algo como isso. Copa 201, né? Lembra-se que o 1 é uno. Copa 201, tráfego desconhecido, 10 horas, 7 milhas, cruzando da esquerda para a direita, movendo-se rápido. Tá? É a informação que é possível dar, é o que o controle tem. Altitude não tem como saber. Então, é isso que o controle tem, é isso que o controle está informando. Como é que fica isso em inglês? Copa 201, unknown traffic. Unknown é desconhecido, traffic, unknown traffic, 10 o'clock, tá? 10 o'clock, 10 horas. 7 miles, 7 milhas. Crossing left to right, crossing, cruzando, left to right, fast moving, tá? Fast moving, ou seja, está cruzando da esquerda para a direita e está se movendo rápido. Tranquilo com a informação de tráfego, né? Vá se habituando aí que daqui a pouco você vai ser faixa preta em informação de tráfego também. Cheque rádio é algo muito comum quando a comunicação não está legal, o piloto perguntar, ou o controlador perguntar, como é que você me ouve, né? Como é que recebe, como é que copia. Uma palavra copiar é um verbo muito usado na fraseologia no sentido de entender. Como é que você me copia, né? E aí a gente tem uma escala, foi criada uma escala de clareza e intensidade, e essa escala vai do 1 até o 5, onde o 1 está muito ruim e o 5 é o melhor. Então, quando alguém diz para você assim, clareza 5, significa que está muito bom, tanto a clareza quanto a intensidade, tá? E aí a gente tem, em português, antigamente a gente dizia os dois, clareza e intensidade. Atualmente houve uma mudança no DCE, atualmente nós já tem uns 15 anos ou mais. Vai ficando velho, as coisas vão parecendo atuais, mas na verdade estão há muito tempo atrás, né? Ficou só clareza, disse apenas clareza, né? Aí eu vou dizer para você como é que a gente falava antes. Mas atualmente é o seguinte, se está pouco, se está ruim de entender, você usa lá clareza 1, e aí vai melhorando até o clareza 5. Em inglês é readability, readability 1, readability 2, readability 3, né? 3. Readability 4, readability 5, né? Ou read you 1, I read you 2, I read you 3, I read you 4, I read you 5. Esse é mais raro. Normalmente readability. E os pilotos das antigas e os controladores das antigas vão dizer 2 por 2, 5 por 5, 5 por 5, sim, 5 de clareza e 5 de intensidade, obedecendo essa escala de inteligibilidade. Então, não vai ser raro você falar para o controlador assim, controle, como é que ouve o papatango tal? E o controlador dizer assim, 5 por 5. Né? E aí você, opa, 5 por 5 não está previsto em manual nenhum. O que esse cara quis dizer? Ele quis dizer clareza 5 e intensidade 5. Ele só está usando uma fraseologia old school, tá? Ele está usando uma fraseologia antiga. Então, não se assuste se você receber aí um 5 por 5, 4 por 3, 2 por 2. Lembre-se sempre que é clareza barra intensidade. Para usar a fraseologia correta, apenas clareza, tá? Ou readability em inglês, né? E os americanos também usam, viu? 5 by 5, eles também usam 5 by 5.
5 por 5. Então, estou te ouvindo alto e claro o suficiente. Tranquilo aí com o cheque rádio, com o How do you hear me? Né? A pergunta aqui é feita. Fulano de tal, how do you hear me? Aí ele vai dizer, readability 4. Opa, tá mais ou menos, dá para trabalhar. Indicativo de chamada dos órgãos ATS. Os órgãos ATS são os órgãos de serviço de tráfego aéreo, em inglês são ATS Facilities, ou Facilities. São as tradução mal feita aqui, facilitações, né? Mas não são facilitações, são falso cognato. É o órgão de tráfego aéreo, são os prestadores do serviço de tráfego aéreo. Então, ATS Facilities são os órgãos de tráfego aéreo. Os órgãos são, você já sabe, o ACC, o APP, a torre. A torre pode ser dividida em solo e clearance. Você tem o serviço fixo de aeródromo, que é o AFIS, e você tem um negócio antigo que quase poucos aeródromos têm, na região norte alguns, no centro-oeste alguns, que é o HFDF, que é um sistema de localização de aeronave utilizando o rádio e o NDB da aeronave, o ADF da aeronave, para que você, através da transmissão, você consiga perceber onde está uma aeronave perdida e consiga trazer essa aeronave de volta para o aeródromo. O HFDF é isso, tá? Assim, uma explicação grosso modo também. Esses órgãos têm os nomes, né? A gente não chama ACC, a gente chama centro, né? A gente não chama APP, a gente chama controle, embora às vezes você ouça na prática o sujeito falando lá, APP Recife, na verdade não é APP Recife, é controle Recife, né? E da mesma forma a torre, né? Torre, solo. O clearance é chamado autorização ou tráfego. Então, autorização, Galeão, tráfego, Guarulhos, você está falando com o setor de clearance da torre, que é aquele que vai dar a informação, a autorização para o seu plano de voo apresentado. O AFIS, que é o serviço fixo de aeródromo, é a rádio, famosa rádio. E o HFDF é o recalada, tá? O nome dele é recalada. Em inglês, o centro é center ou centre, os americanos são mais center ou center, e de origem mais britânica, o centre, embora seja mais difícil você ouvir centre, o centre, você vai ouvir mais o center ou center, Recife Center, tá? O controle de aproximação é approach control, ou simplesmente control. Eu ouvia muito control, mas approach control. A torre, tower. O solo, ground. A autorização, clearance ou clearance delivery, né, da entrega da autorização. A rádio é radio, não tem diferença. E o recalada é o Homer. Homer é aquele que te traz para casa, aquele que te traz, né, de volta para casa. É o Homer, daí a palavra. Tranquilo? Center, approach control, tower, ground, clearance delivery, radio e Homer. Tranquilo? Estão aí os órgãos ATS. Você já sabe agora como chamar os órgãos ATS, pelo menos o que a gente tem no âmbito da CEA. A gente tem fora, nos Estados Unidos, tem o TRACON, tem outras coisas, mas como a gente está na fraseologia âmbito da CEA, fazendo um curso de base, a gente precisa trabalhar dentro de um padrão nacional de fraseologia. Tranquilo com isso? Bom, nossa próxima aula vai trazer um glossário e vai falar sobre algumas abreviaturas e códigos que aparecem na fraseologia. Um glossário de termos, eu vou explicar para vocês aqui vários termos soltos em português e em inglês. Depois a gente vai falar de algumas abreviaturas que existem na fraseologia e também vai falar de códigos específicos, como o código que são utilizados na nossa fraseologia. Tranquilo? Vejo você na nossa próxima aula.